São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as duas coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as duas coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as duas coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política, fincou o pé. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6, o governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal, quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal e quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato de uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Para mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali está o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Tem uma outra questão que circunda isso. Me disse uma fonte. Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente está precisando de aceno, de consenso, de construção. Menos briga.